eu sou professor universitário há mais de 20 anos. Vou botar aí 20 para a gente fazer uma conta redonda. A gente é de humanas, é ruim de conta, né, JP? É melhor. É melhor. Então vamos fazer aqui uma conta rápida. Vamos fazer uma conta rápida aqui. Por exemplo, eu tenho 56 anos. Então eu dou aula há 20. Então vamos fazer a conta da seguinte maneira. Então quando eu tinha 36, eu comecei a dar aula. Aí eu entrava em sala de aula, aí eu olhava pro Joãozinho. Quantos anos tinha o Joãozinho naquela época? 20 anos. E eu com 36. Ainda dava pra ser amigo. Sim, Passa. Sim, passa, né? E aí o seguinte, o Joãozinho naquela época com 20 anos, ele tinha uma mentalidade, ele tinha uma idade, ele tinha um pensamento sobre tudo, sobre a vida, sobre jornalismo, sobre comunicação, e eu com os meus 36 anos. 20 anos depois, eu continuo entrando em sala de aula, e aí tem o Paulinho. Quantos anos tem o Paulinho? 20 anos. Só que o Francisco agora tem quanto? Tem 56. E aí? Isso é aprendizado, porque assim, ao longo desses 20 anos, é aí que eu fui dando um F5, entendendo a transformação no pensamento da molecada, no jeito que eles olham a comunicação e, sobretudo, no jeito que eles lidam com o jornalismo. Então, o que eu penso, e muita gente fala assim, tá melhor ou tá pior? Eu digo, tá diferente. Tá diferente, porque... Mas tá melhor ou tá pior? Cara, eu continuo achando que tá diferente. Porque, assim, por exemplo, quem acha que tá pior, eu faço a seguinte pergunta. Pega um celular, um smartphone, que nem a gente tem hoje, e mete na tua mão aí nos anos 80 e nos anos 90. Como é que você ia reagir? Você não ia ficar ali no celular também? Ou seja, a gente não tinha essa ferramenta. Então eu acho assim, cara, que é diferente. É uma forma diferente de olhar o mundo, de ter perspectivas, sabe? E dá para ampliar esse pensamento na questão do trabalho. A molecada hoje, assim, quando eu falo molecada, assim, não está preocupada com CLT, em ter carteira assinada, não está preocupada com eu tenho que trabalhar aqui tantos anos, que eu quero me aposentar aqui, nada. Obviamente, desfrutar, quer viver intensamente. Então, assim, é diferente porque o mundo hoje está desse jeito. Antes de eu perguntar a diferença da mentalidade da rapaziada, aí não me entenda mal com adjetivo, nem... Claro. Não me entenda como pejorativo. Mas como é que é ser a migração do professor do parça pro tiozão? Tiozão no bom sentido, claro. Tá? Assim, que hoje você já não dá pra ser o parça dos 36. Sim. Me compreendeu ou não? Sim, assim? claro que sim. E totalmente de boa. Como é que é essa transição? Pra você, como é que foi? Pra mim, funciona de uma forma muito natural. E aí, quer ver uma coisa bem interessante? Eu, com 36 anos, quando eu comecei a dar aula, eu tinha acabado de chegar na Rádio Globo. Eu já tinha trabalhado em rádio, em outras emissoras e tal, tinha feito Copas do Mundo, esse negócio todo, mas não ainda tinha a oportunidade de trabalhar. Cheguei a ter oportunidade, recebi convite, mas na época, antes disso, eu achava que não era interessante para a minha vida profissional. E aí, o que aconteceu? Eu começo a dar aula em 2003. E eu chego na Rádio Globo em 2002. E aí é o seguinte... lá naquela época, eu entrava em sala de aula, entrei em sala de aula para dar aula, aquela cutucada um no outro, é o Aiello da Rádio Globo, não sei o que e tal. E cadeira concorrida, né? E aí o seguinte, eu falava alguma coisa, não, ouvi ontem. É verdade. Porque, por exemplo, eu comecei a dar aula em Nova Friburgo, numa universidade de Nova Friburgo. Então eu saía aqui do Rio, ia para lá e assim, ontem eu te ouvi em tal lugar. No fim de semana e tal, você fez isso, você entrevistou Beltrano. Então, assim, era muito isso. Então, era um contato muito... Né? E na época, por exemplo, se é hoje com stories, né, com rede social, toda hora ia ter isso e tal. E aí, muito bem, como é que acontece hoje? Hoje eu entro em sala de aula, primeiro dia, esse cara aí. Aí rola primeiro dia, rola a apresentação da aula, né? Me apresento, aquela coisa toda, mostro o meu currículo que eu já fiz, falo, né, da minha bio... E tal, e assim, e para eles não tem muita coisa. Aí eu falo assim, faz o seguinte, faz um exercício. Chega em casa e comenta com o pai de vocês, com a mãe de vocês, com o tio de vocês, com o avô de vocês, que vocês vão ter aula comigo aqui. JP, chega na aula seguinte, fala aqui com meu pai, aí quer fazer live.
Fala aqui com a minha tia, não sei o quê. Poxa, Aiello, eu falei pra esse menino que você é isso, você é aquilo. Então o que é isso? Pra mim é natural. Mas é maneiro, é... Cara, é natural. Eu tô te falando, pra mim, eu encaro isso com naturalidade. Porque, por exemplo, se entra hoje... Quem é que eu posso usar aqui como exemplo pra essa molecada? Se entra o Thiago Leifert em sala de aula... Para eles, vai ter o mesmo fruição que tinha para mim lá no início dos anos 2000. Porque é a realidade deles. Então é natural, é normal. Entendeu? Então, assim, de boa mesmo, de boa mesmo. Eu não tenho nenhum tipo de frustração. Ou então, sabe, eu fico assim com rancor. Nada, nada, nada. Porque realmente a realidade deles hoje é completamente diferente daquela molecada, né, de 20 anos. Mas aí, na boa... Vamos separar essa turma em várias pessoas, vamos pra galera do esporte, que não tem a porcentagem exata, mas eu meço pela minha turma de jornalismo, tá? Que quando entramos, numa turma de 30, uns 18, 19, 20, quem sabe 22... Em torno disso. Falaram que queriam trabalhar com esporte, porque eu vejo muito futebol em casa. Eu adoro ver campeonato inglês, adoro ver campeonato espanhol, meu sonho é trabalhar com futebol. Era essa frase que você mais escuta. Então, já mudou, né? Você vê o seguinte, quando eu comecei a dar aula, a galera queria trabalhar no futebol, da mesma maneira, como você está dizendo, percentual elevado, mas era assim, porque eu sou Vasco, porque eu sou Flamengo... Então você já está dizendo o seguinte, porque vê muito campeonato europeu. Eu entendo que eu queria trabalhar, eu sou Vasco, eu gosto disso. Sim, mas já mudou o perfil. Porque hoje em dia tem um moleque muito maior de opções. Claro. Mas assim, eu te pergunto mais pelo lado do susto, tá? Não te assusta ou te escandaliza de alguma forma o cara que hoje tem 20 anos, entra numa sala de jornalismo, e não tô falando isso que eu tô na sua frente não, que poderia ser você, poderia ser... Chuta qualquer outro comentarista, qualquer outra pessoa que trabalha em rádio. Trabalha em rádio? Chuta um professor de... que seja professor? Qualquer um, assim, o cara trabalha em rádio. Não sei, Rafael, Éboli... Entrou o Éboli, o Rafael, no seu lugar, assim, e o cara não conhecer, não te assusta, porque assim... legal, hoje em dia a gente tá conectado, tá informado, mas é algo que eu ouvia na minha faculdade de jornalismo, eu parei pra prestar atenção, assim... A gente conhece muito o mundo todo, mas de vez em quando não conhece o nosso mundo. Cara, não é muito essa vibe? Não me assusta, JP. Porque assim, cara, é muito fora da realidade da molecada hoje. Eu sei que tem muitos colegas que se incomodam com isso. E dizem assim... Ao mesmo tempo eu falo para eles assim... Beleza, vocês não ouvem rádio, vocês não veem televisão, vocês não leem jornal... vocês acessam a internet e quando acessam a internet é só timeline, né? Redes sociais. Só rede social e só o quê? E só insight. Só highlight, melhor dizendo. Só highlight. Ou seja, e aí entra o drama dentro de sala de aula, que eu faço essa atividade. Eu falo assim para eles... Poxa, conta pra mim aí, segunda-feira é um bom dia, né? Hoje é um bom dia pra fazer isso, porque teve sábado, domingo. Pô, fala pra mim aí 5 coisas que aconteceram no fim de semana. 5 só. Aí, obviamente, a galera do futebol diz, o Corinthians ganhou do Flamengo. Já tem 4 resultados, já tem 4 cariocas jogados. Aí não conta. Eu peço assim, eu quero de 5 editorias. Vamos lá, esporte, polícia, economia. Não, aí assim, por exemplo, o Corinthians ganhou do Flamengo, tem essa treta aí do X e tal. Tem alguma coisa, por exemplo, alguma coisa que tenha acontecido na nossa cidade, no Rio de Janeiro, de violência, um assalto... enfim, alguma coisa nesse sentido, alguma coisa de registro policial, aí fala. Se teve alguma coisa, uma árvore que caiu e impediu alguém de sair de casa, né? Aí alguém vai lá e fala. Tem alguma coisa de editoria de entretenimento, sei lá, o fulano foi confirmado na Fazenda, o MC Daniel vai ser pai. Perfeito. Rapidinho eles conseguem preencher os 5. Aí eu viro para um deles e falo assim, conta em 1 minuto para mim sobre a vitória do Corinthians, sobre o Flamengo. Não consegue. Fudeu. Fala pra mim 1 minuto aí sobre a questão aí que tá acontecendo dessa questão aí do Alexandre de Moraes com Elon Musk, né, em relação ao X. Não consegue. Por quê? Sabe tudo porque fica com o dedo passando na rede social, né, e fica vendo lá só o quê? Só highlights. E o pior é o seguinte, eu falo pra eles, vocês são demais, porque é o seguinte, tem ali a manchete, Corinthians vence o Flamengo em Itaquera. E tem um link. Se você clicar no link, você vai saber quem fez os gols, quem saiu primeiro no placar, se o jogo teve expulsão,
quem é que entrou, quem é que saiu, quem chutou bola na trave, qual é o próximo jogo do Corinthians, qual é o próximo jogo do Flamengo, em que colocação tal... Mas não, porque assim, é da geração, cara. É aquela coisa muito rápida, muito instantânea. Mas não te assusta? De novo, não é assusta, mas assim... Isso. Não te preocupa, de certa forma, que... Eu falo até pela minha geração, tá? Que estamos formando comunicadores, pessoas pra se comunicar... E cada vez mais a galera do highlight, menos a galera do... Concordo. Da matéria, Concordo. do texto, da informação. Concordo. E aí, assim, aí tá dentro de uma sala de aula, né, no curso de jornalismo, obviamente daqui a pouco vai ter que estagiar. E aí, onde é que tem estágio de jornalismo? É na rádio, né? É na TV, é em um jornal, é num site de notícias. Aí eu falo para eles, pois é. Aí chega lá na hora do processo seletivo, e aí você tá diante lá de um gestor... Aí o gestor fala assim, pô, você tá aqui querendo estagiar na Rádio X, não vou falar, né? Na Rádio X, na Rádio Y, ou na TV X ou na TV Y. Eu te pergunto assim, quem é que apresenta o nosso programa aqui às 7 da noite? Não sei. Qual é o nome do programa? Também não sei. Tem gente balançando a cabeça lá atrás, ó, de uma forma positiva. E aí não sabe. Então assim, caramba, você está estudando jornalismo. E aí tem uma coisa que eu falo, que é assim, atenção, ninguém eu vou falar aqui que ninguém vai, né, ou seja, não é público, não vai para a internet isso, então não vai vazar, ninguém vai cortar isso. Aí eu falo em sala de aula, olha só, faz o seguinte, o que você está fazendo aqui? Tranca o curso e vai fazer uma outra coisa. Não, olha aqui, vai investir o teu dinheiro, ou o dinheiro do teu pai, da tua mãe, e o teu tempo em algo em que você se veja daqui a, sei lá, 5, 6 anos. Porque, gente, jornalismo é isso. Jornalismo é isso. Eu canso de chegar para dar aula às 7 da manhã, e aí, às vezes, né, eles me olham assim, porque eu terminei de trabalhar no dia anterior, jogo quarta, quinta, eu parei de trabalhar meia-noite. Aí, 7 da manhã, eu estou entrando em sala de aula. Meia-noite por baixo, né? Sim. Que até chegar, Não. até tomar banho, até jantar. E outra coisa, até acordar. Até acordar. Então, assim, tem noite que eu só durmo 3, 4 horas. Aí eles olham assim pra mim e falam assim, pô, não é possível que é a mesma pessoa que ontem estava até meia-noite. Sim, sou eu. Então, assim, jornalismo, não sei quem falou sobre isso, tem uma... no dia que o Silvio Santos morreu, ele usou uma metáfora, e é verdade, ele falou de trabalho, de comunicação, né? E ele diz que era 10% inspiração e 90% transpiração. Aí ele abre assim o terno dele, a camisa de baixo, ele está todo suado, mostrando o que é a transpiração. Eu falo isso muito para a galera, porque a galera, pô, você vê todos os jogos, você tá nos estádios... Mas isso, gente, é transpiração, porque a profissão exige isso. Então a galera não sei se está preparada para encarar isso. A minha geração estava preparada, porque a gente, quando ia tentar um estágio, antes disso, a gente chegava no dia seguinte, ou você ouviu o programa tal, viu quem foi ontem. Por exemplo, mesa redonda do Garotinho na CNT, gente. Sabe, aquela coisa assim, quem vai ser o convidado, quem vai estar no programa... Como é que foi o programa? Na segunda-feira era resenha da gente que fazia jornalismo e queria estar onde? Queria ter oportunidade de trabalhar ali na mesa redonda da CNT com o Zé Carlos. A molecada hoje está muito distante. Aí eu pergunto para eles, então o que vocês estão fazendo aqui? Será que é o quê? É falta de perspectiva? Ou então, assim, talvez o jornalismo se aproxime de algo que eles queiram ser, mas que não é jornalismo, que é o quê? Comunicação, porque tem diferença, né? Uma coisa é você ser um youtuber, uma coisa é você fazer a comunicação, outra coisa é você ser jornalista. Há uma diferença muito grande. Claro que fazer jornalismo é comunicação, mas você abrir uma conta lá, criar uma conta numa rede social ou no YouTube, e você acha super válido fazer comunicação, se comunicar, de boa, mas isso não é jornalismo. Acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @ForaDoJogoCast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!